Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Esse é um versículo que a gente, quando sai da água, aprende. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez, mas com o passar dos anos, muitos crentes ficam velhos. Aí ele já é velho de igreja, é velho de religião, é velho de conhecimento, é alguém que já leu a Bíblia de capa a capa, é alguém que já ouviu tantos pregadores, conhece praticamente todas as mensagens, e aí ele se torna muitas vezes velho, porque na cabeça dele ele pensa que ele já viu tudo, que ele já passou as fases que ele tinha que passar. Mas a Bíblia fala o seguinte, que se Cristo está em nós, nova criatura somos todos os dias. Diga glória a Deus. Fala, eu sou nova criatura. Então uma nova criatura é alguém que você tem que lembrar como aquele dia que você deixou os teus pecados naquela água, seja num rio, seja num riacho, seja numa lagoa, seja numa piscina, seja num poço de água, não importa. Naquele dia em que você disse, eu creio em Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero lavar os meus pecados, eu quero dar um novo start na minha vida, um novo começo, e daquele dia em diante você tem que se lembrar e dizer, a partir daquele dia, tudo é novo, e tem muito novo para você conhecer, tem muita coisa nova para você conhecer, então cada coisa nova que Deus te ensina, bota em prática, e se o diabo muitas vezes, ele vai fazer pressão para você não obedecer a palavra, para você não pegar a palavra com alegria e fazer cumprir na sua vida, o diabo vai fazer oposição, dizendo que a palavra de Deus não é verdade, porque você está passando por isso ou por aquilo, e muitos crentes deixam a palavra de Deus de lado, em vez de confessar a verdade, ele começa a confessar os problemas, começa a confessar ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz, e Deus não trabalha ao contrário da sua palavra, Deus trabalha de acordo com a sua palavra, e a fé trabalha de acordo com a palavra de Deus. Então quando a Bíblia diz que tudo se fez novo, aquele que fez tudo novo no dia do batismo, continua fazendo tudo novo hoje. Mas o nosso estado de espírito tem que ser novo, tem que ser renovado. E naqueles dias você se colocava a orar, a falar com Deus, mas com o passar dos anos foi diminuindo a oração, diminuindo o tempo com Deus. Muitos foram diminuindo até de pegar a Bíblia para ler, e foram acostumando com o ambiente. Eu ouvindo já está bom, eu ouvindo alguma mensagem já está bom na semana, e a pessoa não mais buscou as coisas novas. Mas a Bíblia manda nós buscar as coisas lá do alto. E essas coisas lá do alto se renovam. Diga glória a Deus. Elas se renovam. Então, nós temos que ter dentro de nós, tudo que é coisa velha da nossa vida, vai sair. Pensamento velho. Amém? Coisas que muitas vezes dominam a vida a nossa vida, que são pensamentos, que a Bíblia chama isso de fortalezas espirituais. Que com o passar do tempo, essas fortalezas dominam a cabeça da pessoa, dominam a mente da pessoa, e a pessoa não muda, porque se a cabeça não muda, não muda nada. Quem está entendendo, diga amém. Se a tua cabeça não muda, não muda nada, irmão. Você pode falar com a pessoa, você pode dar todos os conselhos, mas se não entrar na cabeça da pessoa, o que acontece? Não muda nada. Ela pode ouvir toda a Bíblia e não muda nada, mas se ela tiver interesse de mudar, e ela diz, eu estou aqui para mudar,
Eu preciso mudar. Tem alguma coisa errada na minha vida que precisa mudar. Quando a pessoa olha desse jeito, então ela vai buscar a mudança. Amém? E aí a Bíblia diz que a pessoa vai para a luz. E o que é a pessoa ir para a luz? É a pessoa querer saber o que está errado na minha vida. O que está fora do lugar na minha vida. O que está quebrado na minha vida. O que precisa ser consertado na minha vida? O que precisa ser arrumado? E é só na luz que você vai saber isso. E a luz é quem? É Jesus. Você vai nele através da oração. Você vai nele através da palavra. Você vai nele através de você vir no culto. Mas com interesse. E aí a Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz, as bênçãos virão e te alcançarão. Ou seja, Deus é Espírito, a palavra de Deus é Espírito. Então no momento que a palavra de Deus alcança você, a luz alcançou você, Deus alcançou você, e a transformação começa imediatamente na sua vida. Porque naquela hora a graça de Deus te alcança, uma capacidade, um desejo de vencer tudo aquilo que parece impossível, tudo aquilo que parece difícil, tudo aquilo que muitas vezes dominou a nossa vida por anos, se torna uma coisa velha e nós queremos tirar de nós. Amém? E é isso, é por isso que a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram. Então a gente tem que ter como passado coisa velha. E a gente tem que buscar as coisas novas. Agora a Bíblia fala assim, e hoje nós estamos falando da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus na nossa vida? Tudo isso provém de Deus. Que o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo. Deus reconciliou a gente com Ele. O que Deus fez para nos reconciliar? Porque, irmãos, cada ser humano sem Jesus é inimigo de Deus. Diga comigo, cada ser humano sem Jesus é inimigo de Deus. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Toda pessoa sem Jesus é inimigo de Deus. Agora, não é porque Deus o trata como inimigo, porque Deus enviou Jesus para reconciliar. Mas a única forma de se reconciliar com Deus é aceitar o presente de Deus. Por isso que no Natal as pessoas dão presente. Tem que aceitar o presente de Deus. Tem gente que agora na Páscoa, por exemplo, entrou a Semana Santa, na Páscoa só fala de chocolate. Fala de Jesus quando? É o coelho, é o ovo, é o chocolate, e as pessoas só falam nisso, e espera-se vender mais que em todos os tempos chocolate nessa Páscoa. Mas e Jesus? O sacrifício dele, Deus fez isso para reconciliar o homem com Deus, para tornar a vida do homem doce, mas não com chocolate na Páscoa, amém? Tornar a vida do homem nova, tornar a vida do homem uma novidade, para que o homem não fique cansado, depressivo, triste, abatido, dominado pelo pecado, destruído pelos problemas. Deus enviou Jesus para trazer vida e vida com abundância. Aqui diz assim no versículo 18: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim, o ministério da reconciliação. Então nós temos o ministério da reconciliação. Por isso que a igreja tem autoridade de dizer para as pessoas: se você crê em Jesus, você pode ser salvo. Nós podemos pregar para as pessoas e dizer: Deus quer salvar você, Deus quer libertar você, Deus quer curar você, Deus quer abrir as portas para você, Deus quer prosperar você, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua família. Por quê? Olha o versículo seguinte: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs o quê? A palavra da reconciliação, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos o quê? Embaixadores, não somos mais desse mundo, agora a gente é o quê? Embaixador. Embaixador é uma pessoa que representa o seu país. Os interesses nossos não são da terra, são do céu, da parte de Deus. Nós temos que carregar essa mensagem, nós temos que carregar essa palavra, nós temos obrigação de testemunhar para as pessoas. Deus nos chamou como igreja para isso, testemunhar. Isso é a justiça de Deus. Deus me salvou, eu quero que Deus salve os outros. Deus me prosperou, eu quero que Deus prospere os outros. Deus me curou, eu quero que Deus cure os outros. Deus transformou a minha família, eu quero que transforme a família dos outros. E assim, a Bíblia diz: com a bênção que tu foi consolado, consolai também os outros. Você tem autoridade para isso. Diga glória a Deus. Deus te abençoe, você tem autoridade para falar, tem autoridade para testemunhar, e o teu testemunho é válido no céu, na terra e no inferno, e o teu testemunho é poderoso. Talvez você não saiba, mas é, porque você é a Bíblia,
é a carta de Deus. Você é o evangelho que ninguém, quando não lê a Bíblia, vai ler a sua vida. Diga glória a Deus. Agora veja, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Deus através de nós. Através de mim, através de você, Deus roga. O que Deus fala? Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É o próprio Deus falando através de nós, dizendo: eu quero reconciliar as almas, eu quero reconciliar os homens, eu quero os homens com comunhão comigo. Amém, irmãos? Ele quer. E no versículo número 21, é o versículo chave: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós, para que nele, só através dele, porque dele, por ele, para ele. E aqui a Bíblia diz: o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Diga: eu sou a justiça de Deus. Então, Deus, ele faz justiça. Deus é um Deus de justiça. Você não depende dos outros para Deus fazer justiça na sua vida. Você já é a justiça de Deus. Deus chamou você para ser justiça dele. Em outras palavras, Deus chamou para você ser como o reflexo de Deus na terra. Amém, irmãos? Do espelho, ou seja, você é a imagem dele, semelhança dele. Por isso que ele disse: vocês também poderão fazer as obras que eu fiz, e ainda obras maiores do que essa. Diga glória a Deus. Então a gente tem que se colocar nessa fé que a palavra de Deus manda, e a gente tem que confiar. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não merecia sofrer nada, porque ele não conheceu o pecado, ele não praticou o pecado, mas Deus pegou os nossos pecados, Deus fez dele o pecador, porque ele substituiu a mim e a você. Ele é o nosso substituto na cruz. Nossa dívida, nossas contas, tudo estava em Jesus. Nossas maldições hereditárias, familiares, adquiridas, que vieram dos nossos avós, tataravós, que vieram de nós mesmos por nossos erros. Agora, quando conhecemos Jesus e fomos reconciliados com Deus, ele encravou naquela cruz, para que a gente fosse feito justiça de Deus. Justiça de Deus, ou seja, você não precisa clamar por justiça, você é a justiça de Deus. Você tem que viver a palavra, você tem que saber o que é seu, você é filho de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é seu, você já tem que acreditar que é, você já tem que tomar posse porque a palavra de Deus disse, e isso é fé. Amém, irmãos? Sem essa fé, não, é impossível daí, não importa o que Deus diga, se a gente não crê, é preciso crer, é preciso confiar de todo o coração.